Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 26 de agosto a 1º de setembro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo e espero que realmente possa ajudar vocês em sua preparação. Então nosso estudo hoje continua ainda no capítulo 14, que tem o tema Decidimos de comum acordo. Mas iremos dar início lá no parágrafo número 11 e vamos até o final do mesmo. Então esse parágrafo 11 ele tem o subtítulo Enviaram homens escolhidos. Então a leitura diz assim: O corpo governante em Jerusalém havia chegado a uma decisão unânime sobre a questão da circuncisão. Mas, para que todos os irmãos nas congregações aceitassem a decisão, ela teria de ser transmitida de forma clara, positiva e encorajadora. Qual seria a melhor maneira de fazer isso? O relato explica. Os apóstolos e os anciãos, junto com toda a congregação, decidiram enviar a Antioquia homens escolhidos dentre eles. Junto com Paulo e Barnabé, enviaram Judas, que era chamado Barsabás, e Silas, homens que tomavam a liderança entre os irmãos. Além disso, uma carta foi preparada e enviada com esses homens para que fosse lida em todas as congregações em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Então a pergunta: como a decisão do corpo governante foi transmitida às congregações? Então eles enviaram homens como Paulo, Barnabé, Judas e Silas, homens que tomavam a liderança na congregação. E uma carta foi escrita para que esses homens lessem em todas as congregações. Leitura do 12 e 13. Como homens que tomavam a liderança entre os irmãos, Judas e Silas estavam plenamente qualificados para representar o corpo governante. O grupo de 4 homens deixaria claro que a mensagem que levavam não era uma simples resposta à pergunta inicial, era uma orientação do corpo governante. A presença de Judas e Silas, os homens escolhidos, ajudaria a fortalecer o vínculo de amor entre os cristãos judeus em Jerusalém e os cristãos gentios nas congregações. Que provisão sábia e amorosa! Sem dúvida, isso promoveu a paz e a harmonia entre o povo de Deus. A carta forneceu orientações claras aos cristãos gentios, não apenas sobre a questão da circuncisão, mas também sobre o que eles precisavam fazer para receber o favor e a bênção de Jeová. A parte principal da carta dizia: Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias, que persistam em se abster de coisa sacrificada a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então a pergunta do 12 e 13. Quais foram os benefícios de enviar às congregações, parte A, Judas e Silas? Porque a presença de Judas e Silas ajudaria a fortalecer o vínculo de amor entre os cristãos judeus em Jerusalém e os cristãos gentios na congregação. Isso promoveu a paz e a união do povo de Deus. Agora a pergunta parte B. Quais foram os benefícios de enviar às congregações uma carta do corpo governante? Pois a carta forneceu orientações sobre a questão da circuncisão e orientações de como eles poderiam receber o favor e as bênçãos de Jeová. Leitura do 14. As testemunhas de Jeová hoje, mesmo somando bem mais de 8 milhões de pessoas em mais de 100 mil congregações em todo o mundo, são bem unidas nas suas crenças e ações. Como essa união é possível, especialmente em vista da confusão e da discórdia que prevalecem no mundo hoje?
Essa união se deve principalmente à orientação clara e direta que Jesus Cristo, o cabeça da congregação, fornece por meio do escravo fiel e prudente, ou seja, o corpo governante. A união também é resultado do fato de a fraternidade mundial cooperar de coração com essa orientação. Pergunta: como é possível que o povo de Jeová seja unido neste mundo dividido? Essa união se deve à orientação clara e direta que Jesus Cristo, o cabeça da congregação, fornece por meio do escravo fiel e prudente, e a cooperação faz com que a união cresça. Subtítulo: Eles se alegraram com o encorajamento. 15 e 16. O relato em Atos prossegue em nos dizer que, quando os irmãos enviados de Jerusalém chegaram a Antioquia, eles reuniram todo o grupo e lhes entregaram a carta. Como os irmãos ali reagiram à orientação do corpo governante? Depois de lerem a carta, se alegraram com o encorajamento. Além disso, Judas e Silas encorajaram os irmãos com muitos discursos e os fortaleceram. Nesse sentido, os dois homens eram profetas, assim como Barnabé, Paulo e outros também eram chamados profetas, um termo que se refere àqueles que declaram ou tornam conhecida a vontade de Deus. Fica evidente que Jeová abençoou tudo o que aconteceu e conduziu a questão para que fosse resolvida da melhor forma possível. Qual foi a chave para que tudo acabasse bem? Sem dúvida, foram as instruções claras e oportunas do corpo governante, baseadas na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo. Além disso, foi o modo amoroso como o corpo governante transmitiu suas decisões às congregações. Pergunta: qual foi o resultado da questão da circuncisão e o que contribuiu para esse resultado? Então o relato diz que depois de lerem a carta, se alegraram com o encorajamento. E além disso, Judas e Silas encorajaram os irmãos com discursos e os fortaleceram. E o resultado foi positivo, porque as instruções foram claras e oportunas, e estava baseada na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo. Leitura do 17. Seguindo esse padrão, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, hoje, fornece orientações oportunas à fraternidade mundial. As decisões tomadas são transmitidas às congregações de forma clara e direta. Uma maneira de fazer isso é por meio das visitas dos superintendentes de circuito. Esses irmãos abnegados viajam de uma congregação a outra, dando orientações claras e amoroso encorajamento. Como Paulo e Barnabé, eles dedicam muito tempo ao ministério, ensinando e declarando junto com muitos outros as boas novas da palavra de Jeová. Como Judas e Silas, eles encorajam os irmãos com muitos discursos e os fortalecem. Pergunta: como foi estabelecido o padrão de alguns aspectos das visitas do superintendente de circuito em nossos dias? Hoje, os superintendentes de circuito viajam de uma congregação a outra, dando orientações e encorajamento. Eles encorajam os irmãos com discursos e os fortalecem. Leitura do 18. E que dizer das congregações? O que permitirá que as congregações em toda a terra continuem a ter paz e harmonia no atual mundo dividido? Lembre-se de que foi o próprio discípulo Tiago que escreveu mais tarde. A sabedoria de cima é primeiramente pura, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer. Além disso, o fruto da justiça é semeado em condições pacíficas para os pacificadores. Não sabemos se Tiago tinha a reunião em Jerusalém em mente quando escreveu essas palavras, mas a análise que fizemos dos acontecimentos registrados em Atos, capítulo 15, deixa claro que apenas quando há união e cooperação pode haver a bênção de Jeová. Pergunta: o que o povo de Deus precisa fazer para continuar a ter suas bênçãos? Então precisa continuar unido num mundo dividido. Isso não é fácil, mas com as bênçãos de Jeová nós conseguiremos. Leitura do 19 e 20. Era bem evidente que agora havia paz e união na congregação em Antioquia. Em vez de discutirem com Judas e Silas,
os irmãos em Antioquia se alegraram com a visita deles. O relato diz: depois de passarem algum tempo ali, os irmãos os mandaram de volta em paz para os que os tinham enviado, ou seja, de volta a Jerusalém. Podemos estar certos de que os irmãos em Jerusalém também se alegraram quando ouviram o que esses dois homens tinham a dizer sobre sua viagem. Graças à bondade merecida de Jeová, eles foram bem-sucedidos em cumprir sua missão. Paulo e Barnabé, que permaneceram em Antioquia, podiam agora concentrar seus esforços em tomar a frente na obra de pregação, assim como os superintendentes de circuito hoje fazem quando visitam as congregações. Que bênção para o povo de Jeová! Mas que privilégios e bênçãos adicionais Jeová deu a esses dois evangelizadores zelosos? Veremos isso no próximo capítulo. Então a pergunta do 19 e 20: como ficou evidente que havia paz e união na congregação em Antioquia? Porque, ao invés de discutirem com Judas e Silas, os irmãos de Antioquia se alegraram com a sua visita. E depois de passarem um tempo ali, os irmãos os mandaram de volta em paz. Pergunta parte B. O que Paulo e Barnabé podiam fazer agora? Então eles podiam agora se concentrar em seus esforços em tomar a frente na obra de pregação. Então, meus queridos irmãos, aqui a gente finaliza a nossa parte e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.